Olá, ouvintes. Lembrando que nós estamos fazendo um teste de microfone, certo? Eu vou contar uma história que é referente à minha família. A minha tia-avó, que inclusive faleceu esse mês, contava muito essa história, muito, cheia de detalhes. Então eu vou contar para vocês. A loira do cafezal. Vou contar como se fosse ela, tá bom? Sou do Mícia, nascida na fazenda Santa Teresa e vou contar o que aconteceu comigo. A fazenda fica na região de Ribeirão Preto, São Paulo. E na época plantava café, era o auge do café na região. Meus pais são imigrantes italianos que encontraram abrigo e trabalho na fazenda. Casaram, tiveram seus filhos, 9 filhos no total. E eu sou a caçula. E trabalhava, além de dentro de casa, ajudava meus pais e meu irmão na roça. E toda vez que eu ia até a roça, eu a via. Uma sexta-feira, consegui limpar a casa, ajudei a minha mãe no almoço e segui para a roça, levar a comida para os meus irmãos e meu pai. Assim que os encontrei, eles vieram ao meu encontro, sentaram embaixo de uma árvore e comeram suas marmitinhas improvisadas. Depois que vazias, nós juntamos e eu fui ajudar eles na roça à tarde, junto com as minhas irmãs. Era tudo muito simples. Com a ajuda de uma enxada, ou às vezes com a mão mesmo, carpíamos embaixo do cafezal. E quando terminávamos, era uma espécie de padiola. Para quem não conhece, é uma carriola, tá? Que tinha insumos que adubavam o café. Então, o trabalho na roça nunca terminava. Sempre que estava com minhas irmãs, assim ficava mais protegida de ataque de animais. Tinha muita cobra nessa época, tá? O que não contava era que outro perigo assombrava o cafezal. Então, comecei a capinar e quando baixei para retirar o mato daquele pé de café, escutei um caminhar de salto e olhei para ver o que poderia ser. Por uma fração de segundos, passou uma loira com o cabelo preso em um coque, de um lado para o outro na fileira de café. Ela estava vestida toda de preto. Usava um vestido e um guarda-chuva. Atravessou o café de fileira a fileira. Não olhou para lado nenhum. Para minha sorte, né? Que estava mesmo estando com as minhas irmãs, eu morri de medo. E essa foi a primeira vez que eu a vi. A segunda foi algum tempo depois. Estávamos juntando os matos que haviam retirado do café. Porque, ouvintes, tudo vira toca para animal. Então, quanto menos deixarmos o caminho, melhor para todos. Juntamos todos os matos que tínhamos retirado a um canto, longe das árvores, e ateamos fogo, com todo o cuidado para o fogo não alastrar. E assim que o fogo subiu, olhei ao redor para ver se tinha mais algum mato para colocar na fogueira, e então eu a vi novamente, passando entre os corredores de café, porém mais próxima dessa vez. Eu não estava sozinha. Estávamos em cerca de 20 pessoas, mas eu senti mais medo do que a primeira vez. Sempre que a via, era sempre mais próxima, sempre mais próxima. E via muitas vezes. Até que um dia, a vi, parada a poucos metros de mim, me encarando. Não consegui me mexer. O medo me paralisou. Até que em fração de segundos ela sumiu. A minha mãe me proibiu de falar com a dona da fazenda, mas eu fui mesmo assim. Eu perguntei para a dona se ela conhecia alguém com essa descrição e ela disse: há cerca de 40 anos atrás, a irmã dela havia falecido. Ela chamava Margarida, estava para se casar com o filho de um outro fazendeiro. Eles montaram uma casa, compraram todo um enxoval. Faltando um mês para o casamento, ele foi visitar ela a cavalo e caiu. Bateu a cabeça, morreu na hora. Ela foi ao velório e, voltando para casa, ela foi atacada por alguns homens, que a violaram e a mataram. Quando perguntei aonde era a fazenda que eles morariam, a patroinha disse: nessa aqui.
Essa fazenda foi comprada, decorada de acordo com os gostos dela. Mas ela morreu e a patroinha ficou com a fazenda depois que ela se casou. Bom, eu pedi missa para rezar, acendi velas em encruzilhada e só a benzedeira da minha família, que é a minha irmã, me ajudou a não ver mais ela, com muita reza. E aos poucos ela foi deixando de aparecer. Essa história foi real, viu, gente? Essa história realmente aconteceu. Aconteceu com a minha tia e a benzedeira, no caso, é a minha avó.